Perfeito. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo da ética em pesquisa, ou mais especificamente, a pesquisa com os seres humanos. Quando nós falamos de fazer pesquisa em psicologia, majoritariamente nós estamos falando em fazer pesquisa envolvendo sujeitos, populações, grupos de trabalho que compreendem, na maioria dos casos, a pesquisa com seres humanos e temos protocolos específicos para tratar essas pesquisas, um aporte burocrático a respeito do Comitê de Ética em Pesquisa e, principalmente, o cuidado de que, ao fazer pesquisa com seres humanos, nós envolvemos questões como o sigilo das pessoas, a confidencialidade, o direito dos participantes das nossas pesquisas de serem informados sobre o caráter da pergunta, os objetivos da entrevista, da investigação, a possibilidade desses resultados serem divulgados ou não, terem o consentimento do pesquisado, do participante para essa divulgação, e principalmente, né, no caso da pesquisa em psicologia, o risco, né, ou os prováveis riscos da pesquisa de levantar, trazer à tona emoções, traumas, sofrimentos, inquietações e angústias da história pessoal daqueles indivíduos. Enfim, a pesquisa com seres humanos, ela notadamente envolve riscos, benefícios e uma série de questões legais, né, que estão detalhadas na legislação, que deve envolver o compromisso dos pesquisadores, o compromisso das instituições de ensino com relação às melhores técnicas e os procedimentos. A maior parte das faculdades tem comitês de ética em pesquisa, e esses comitês são regulados por uma legislação própria, e dentre, né, as atribuições de uma pesquisa com seres humanos, o projeto de pesquisa precisa ser encaminhado a esses comitês de ética em pesquisa. Mas na primeira parte dessa aula, nós vamos abordar um pouco de história, né, para delinear como que a comunidade científica chegou, né, a elaborar esses procedimentos, essa regulamentação e, digamos assim, esses protocolos que visam o respaldo, o respeito, cuidado. E vamos verificar também uma história não muito agradável, né, da pesquisa, da ciência, que avançou utilizando pesquisa com seres humanos sem cuidados éticos, sem cuidado com o sigilo, a confidencialidade e principalmente o consentimento, né, a pessoa saber ter noção do que está acontecendo naquela pesquisa e que tipo de risco ela está envolvida. Vamos, então, adentrar esses conteúdos. Nós estamos vendo aqui o nosso slide, né? Nós vamos tratar, além de conteúdos de ética e pesquisa, vamos tratar também uma cadeira da filosofia, um subcampo da ética, né? Que é a chamada bioética, né? Que são os estudos, os cuidados que deram origem a esses protocolos. Bom, o que se pretende, né? Quando nós procuramos abordar questões éticas, questões filosóficas, né, dentro da ciência. Bom, a bioética, né, ou a ética em pesquisa, né, é um campo da filosofia, como nós já colocamos, de natureza e perspectiva interdisciplinar. Ou seja, nós precisamos aqui, além dos conteúdos próprios do campo da pesquisa que está sendo feito, seja em psicologia, seja em saúde ou nos seus diferentes ramos, nós nos alinhamos, né, com
as questões que emergem da ética, né, que é um ramo da filosofia moral, e também nos aproximamos, né, nas questões jurídicas que envolvem o direito, né, não apenas a deontologia ou a ética profissional, mas as questões de legislação que envolvem a responsabilidade da pesquisa que é realizada com seres humanos. Existem outros campos, né, também a pesquisa com animais, por assim dizer, mas no nosso aporte da nossa disciplina, especificamente o biodireito voltado à pesquisa com seres humanos, né? Vocês vão verificar em livros, né, em disciplinas, que o termo mais utilizado é bioética, mas já é comum, já tem sido mais comentado, né, já tem crescido a questão ligada ao biodireito, né? Então, o curso de Direito tem procurado avançar nessas questões e trazer toda uma personalidade jurídica para uma questão que envolve tanto saúde, envolve o direito e envolve a investigação científica, a participação em pesquisas, né? Antes de mais nada, é importante percebermos, né, antes de adentrarmos nos conteúdos dessa nossa disciplina, da nossa aula hoje, que muitas das vezes, né, aqui a gente tem campos distintos de concepções sobre o funcionamento, não apenas da pesquisa, mas da área científica, da saúde, ligada à bioética, ao biodireito. Nós vamos passar por questões que muitas das vezes não correspondem à mesma concepção, dependendo de quem está envolvido, né? Aqui vai uma palavra que vai aparecer com uma certa frequência, a questão de dilema, né? Ou conflito, ou embate. Tal como nós vemos hoje, né? Estivemos numa determinada aula abordando as dificuldades que, principalmente agora com a pandemia, emergem sobre a relação entre o poder público, o legislativo e setores da sociedade a respeito de questões como distanciamento social, prescrição de medicamentos, uso das vacinas, e muitas das vezes você tem divergências, algumas próprias, naturais dessas questões, outras marcadas por questões religiosas, né, por questões que nós chamamos de questões morais. Você vai ter sempre, digamos assim, sempre uma certa tensão envolvendo esses aspectos entre grupos que vão ter uma visão um pouco mais radical, outros grupos mais legalistas, né, muito ali alinhados com as questões jurídicas, e outros grupos que vão deixar suas questões religiosas contaminar o debate. Então, apesar de todos concordarem com o direito à vida, todos concordarem com a preocupação com o sigilo, com o cuidado com o participante da pesquisa, nem sempre é tão fácil delimitarmos as questões. O importante é partirmos de um ponto de vista de que pesquisa com seres humanos é um lugar de enorme responsabilidade, é um campo repleto de questões que pode conduzir não apenas os feitos da ciência, a rapidez e a velocidade das descobertas científicas, mas também as questões de envolvimento da sociedade, da opinião pública e, principalmente, dos envolvidos, né? Durante muito tempo, o cientista se achou, assim como o médico, né, dentro dos hospitais, na terapia, muito acima dos indivíduos, né? Fazendo procedimentos sem o consentimento das pessoas, sem as pessoas terem claro o que estava acontecendo. Então, apenas para citar, já que nós falamos aqui de distanciamento social, né,
prescrição de medicamentos, pandemia, mas você tem questões aí que frequentemente emergem dentro de um debate. Nós temos questões como a eutanásia, né, que é aquele direito, ou, se você preferir, o provável direito, né, tem gente que não gosta de ouvir essa questão, o direito à morte assistida, né, anencefalia, principalmente por causa do Zika vírus, que é um dos grandes causadores, questões ligadas ao aborto, muito delicadas, né, consentimento informado do participante da pesquisa ou do tratamento, né, eu acho que, por exemplo, um grande exemplo de consentimento informado, né? Digamos que você possa, né, vir a contrair a COVID e precisar de intubação. Acho que todas as pessoas desejariam ser informadas dos procedimentos que o hospital vai utilizar. Você vai ser intubado? Vai ser com medicação? Vai ser sem medicação? Você vai permitir que receba cloroquina, ivermectina? Essas questões, quando a gente discute em sala de aula, elas parecem muito simples, muito claras. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer assado. Mas no dia a dia ocorrem problemas, né? No dia a dia aí você tem questões ocorrendo, como, por exemplo, nós vimos há pouco, pessoas achando que estavam recebendo a vacina e estavam recebendo apenas vento, ar, né? Pessoas que disseram que compraram, né? E não se compra a vacina para a Covid e estavam recebendo outra coisa, assim como circunstâncias, né, envolvendo médicos que prescreveram cloroquina ou ivermectina nos hospitais para pacientes de Covid e as pessoas vieram a óbito ou a ter sequelas. Então você tem alimentos transgênicos, que também é um outro debate, tráfico de órgãos ou seres humanos, clonagem humana ou terapêutica e tantos outros assuntos, né? Acho que nós já falamos aqui, historicamente, as preocupações ligadas à bioética ou à ética em pesquisa, né, elas vão surgir bem lá atrás, durante o Iluminismo, no século XVIII, quando tornou-se patente, principalmente na Europa, uma espécie de uma crença muito grande no poder da ciência em resolver os males da vida, né? Isso foi chamado de cientificismo. Vamos lembrar que durante toda a Idade Média, do século IV até o século XV, basicamente 10 séculos, a pesquisa ela ficou muito prejudicada, a investigação científica, porque o conhecimento era detido pela igreja, né? E durante esses 10 séculos, muitas pesquisas, a ciência não pôde avançar, por causa, muitas das vezes, que esbarrava nas questões de crença, nas questões ligadas, né, principalmente naquela época, a pesquisa em astronomia, esbarrava muito grandemente com os dogmas, né, da religião, seja porque também era proibido, durante esses 10 séculos, qualquer espécie de pesquisa ligada à fisiologia corporal. Então, os pesquisadores, as pessoas que queriam investigar as doenças, por exemplo, elas não podiam dissecar um cadáver, né? Você não podia abrir o corpo humano para investigar o fígado, os rins, o estômago, o coração, porque o corpo era considerado sagrado pelas autoridades da igreja e isso não era possível. Então, como essas questões, digamos, essas amarras duraram basicamente 10 séculos, quando no século XVI a ciência retoma com liberdade, principalmente por causa do poder da burguesia, a ascensão do capitalismo,
O desenvolvimento científico, ele é rápido, ele é crescente e ele gera na comunidade, nas pessoas, na Europa, uma ideia, né, um ideal científico e uma espécie de uma racionalidade, né, uma lógica que vai dominar a Europa. Essa lógica, muito fortemente ligada ao capitalismo, vai produzir uma concepção de que não há mais amarras para a ciência, não tem mais limites e não se pode ter limites na ciência, né? Deixa a ciência trabalhar, que ela vai descobrir a cura para as doenças da época, ela vai superar os nossos flagelos, a humanidade vai ter acesso a uma vida de qualidade, vai contornar problemas ligados à velhice e coisas que frequentemente a gente lida com isso, né? Você tem essa busca, né? Você já deve ter ouvido, né, de uma metáfora, de um mito, né, a pedra filosofal, né, que era uma concepção lá entre alguns gregos, né, principalmente os místicos, de que quem encontrasse essa pedra, esse poder mágico, teria cura de todas as coisas. Aqui, retirando os exageros, né, e aí um pouco do tom mais dramático, é um pouco disso, né? O cientista, ele crê numa ciência sem amarras, ele crê numa possibilidade sem limites, principalmente relacionado com as pesquisas ligadas à biotecnologia. Então, a ideia é dominar o câncer, a ideia é combater essa pandemia, a ideia é prometer longevidade, né? No campo da estética, beleza, longevidade, saúde para as pessoas. E muitas das vezes a pesquisa é lenta, é cheia de protocolos, é extremamente burocrática, né? Como nós vimos aqui no caso da pandemia. Muitos procedimentos tiveram, eu não vou dizer que ser atropelados, mas teve que buscar por parte dos órgãos reguladores uma certa flexibilização pela emergência, porque você tinha pessoas perdendo a vida e até hoje perdem para a pandemia, e você precisava rapidamente de vacinas. Então, a questão é essa: como que você produz pesquisa, como que você realiza essas pesquisas, mas tendo certos cuidados. Então, só para você ter uma ideia, hoje, né, uma notícia extremamente recente: uma mulher grávida teve complicações com a vacina da AstraZeneca, né? Hoje, e se eu não me engano, parece que perdeu a vida, complicações, e aí está interrompido a partir de agora, né? Foi um protocolo novo, vacinar mulheres grávidas com a vacina da AstraZeneca. Ou seja, você tem um problema, e aí você precisa criar um protocolo. O ideal, né, se a gente puder falar de ideal, é que quando estivesse produzindo, investigando a vacina da AstraZeneca, tudo isso fosse testado, né? Qual o problema com grávidas? Qual o problema com crianças? Tem reações? Não tem reações? Mas você tinha uma necessidade muito grande. Milhões de pessoas estão perdendo a vida. Então, vamos avançar os protocolos. Foi feito protocolo, obviamente, né? Testado com 12 e algumas até com 25 mil pessoas. Mas sempre escapa, né? Sempre escapa um determinado procedimento, um determinado, digamos assim, comportamento, né, do medicamento ou da pesquisa, que fazem com que justamente não seja possível detectar aquilo em condições rápidas. Mas, no cientificismo, né, tínhamos ali no século XVIII, né, e se você quiser chegar bem mesmo onde começa, né, esses problemas, essa crença, esse ideal científico, você tem ali no século XVI René Descartes, que é o filósofo que ele crava, né, no seu livro Discurso do Método, né, que os seres humanos podem ser mestres
e senhores da natureza, né? Ou seja, haviam a euforia, agora não tem mais amarras. Quem nos amarrava, né, o poder eclesiástico, não tem mais condição de amarrar, agora a ciência está livre. Deixa a ciência livre para conduzir a humanidade das trevas, né? Aí tem um trocadilho, né? O iluminismo gostava muito disso, das trevas para as luzes, e assim resolver os problemas da existência humana. Obviamente, essa pressa desenfreada em produzir ciência produziu também os seus déficits, né? Ou, digamos, por assim dizer, produziu também aí as suas dificuldades. E aí, se você tem de um lado um ideal científico crescente, se você tem uma crença exagerada no poder da ciência, você tem as reações do outro lado, e que são basicamente também fruto de preocupações, né? E aí talvez a metáfora, né, vamos colocar assim para dizer, ou a recorrência mais explícita, né, é o romance, né, Frankenstein e o moderno Prometheus, que é um romance gótico, né, do início do século XIX, um romance que todos nós conhecemos, né, para alguns até jocoso, mas na época com uma forte repercussão, que é justamente de fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica a esse ideal científico desenfreado, né? Você pode, para além de buscar a cura ou, obviamente, a superação de enormes problemas ligados à saúde, você pode produzir sequelas, você pode produzir problemas. A própria pandemia do, da Covid-19, como tantas outras, né, é marcada por isso. Então, todas as vezes que a gente tem esse mito circulando entre as pessoas com a AIDS, foi a mesma coisa no início do surgimento da AIDS. O pessoal muito falava, essa doença foi produzida em laboratório, essa doença foi produzida em laboratório, em que pese a possibilidade, né, de descontrole genético, e que é real, né, embora os laboratórios científicos hoje no mundo inteiro são vigiados, controlados, há muito critério com relação a isso, você tem sim riscos de doenças surgindo, né, de manipulações inadequadas em laboratórios. Assim como você teve acidentes como o de Chernobyl, acidentes, aí no caso não ligados à saúde, mas em reatores, em usinas nucleares que produziu questões e enorme devastação da vida, né, e descontrole, poluição ambiental. Essa reação do Frankenstein, né, esse romance, e é um romantismo, né, ele está sempre ligado, como nós falamos, né? Muita gente ainda hoje, seja por causa de questões políticas, tenta ligar o surgimento, né, do vírus da Covid-19 com uma manipulação em laboratório, até mesmo com fins políticos. O que não é verdade, né? No caso desse caso, assim como no caso do vírus da AIDS, são mutações próprias dos vírus, né, naturalmente, que vão se sucedendo, que vão ocorrendo. Mas não é muito também exagerado, né, apesar desse romantismo do Frankenstein. Nós vamos verificar em alguns exemplos de como que isso aconteceu na história, né? Do lado do ideal científico, você tem, se a gente tem, por um lado, o exagero da manipulação científica produzir androides, Frankenstein, né? O próprio é moderno, né? A ideia de um hominídeo, de um androide, de robôs, né?
é próprio da nossa era, né, essa era de conhecimento tecnológico, científico. Por outro lado, por parte dos pesquisadores, se temos um ideal científico, a gente também tem o ideal de Prometeu. Não sei se vocês se lembram, né, nas aulas de filosofia, o que que era, quem foi Prometeu? Na mitologia grega, Prometeu é o herói, né? É o indivíduo que tem uma ligação com a comunidade muito forte e ele quer, por causa dessa ligação com a comunidade, ele quer trazer para essa comunidade algum benefício, né? O cientista, para além das suas ambições, ele quer a cura, ele quer trazer algo para a comunidade, ele quer controlar determinado problema relacionado à saúde. Prometeu era, na mitologia grega, o arquétipo, o modelo daquele ser humano herói que quer beneficiar a comunidade. E como que ele vai fazer isso? Prometeu quer trazer o fogo para os seres humanos. Tá? Prometeu vai até os deuses, de onde vinha o fogo, né? Vamos imaginar que é um mito, né? E o mito está tentando explicar o surgimento do fogo. O fogo só era conhecido pela humanidade através das tempestades. Então, quando chovia, tinha tempestade, o raio caía na natureza e tinha fogo. Esse fogo aquecia, era agradável, né? Permitia conforto para o sono. Esse fogo permitia luz, trazia esse conforto, e esse fogo permitia cozer os alimentos ou assar os alimentos. Então, o fogo pertencia aos deuses. Ninguém sabia reproduzir o fogo. E o fogo, quando acabava os elementos, ia embora, não tinha como reproduzi-lo. Então, como explicar que alguém um dia aprendeu a fazer fogo? Se o fogo só vem do céu, pertence a Deus. Então, esse homem é um herói. Esse homem é um semideus. Esse homem é alguém que descobriu como é que, como é que estava aí o fogo aí, ninguém sabia fazer. E aí, a partir de uma hora para outra, alguém começa a mexer lá com os pauzinhos e passa a deter o fogo. Então, na mitologia, o mito é de um homem extremamente corajoso, extremamente devotado à comunidade, que vai até os deuses, rouba o fogo e traz para a humanidade. E a partir dele, todos os homens podem acender fogueiras, podem iluminar suas casas, aquecer suas casas e preparar seus alimentos. Mas essa coragem, essa astúcia, né, esse heroísmo, ele não é impune, ele não fica sem uma punição. Então, Zeus, quando descobre que os seres humanos todos tinham fogo quando quisessem, e que Prometeu era o responsável por essa astúcia, ele manda acorrentar Prometeu no Cáucaso, e uma águia vai lhe comer o figo durante 1000 anos. Come o figo durante o dia, à noite ele cresce, e no outro dia está lá a águia. Essa ideia de Prometeu, essa associação, agora, recente, né? Essa tentativa de ligar o cientista a Prometeu, é uma espécie, assim, de, digamos, de uma tentativa de um poder conservador, dizendo, olha, lembra de Prometeu, lá da mitologia, muito ambicioso e que pagou caro pela ambição e pela vaidade, né, de ser considerado um herói. Então, é também uma coisa muito que, assim, uma tentativa de controlar, né? Então, o grande embate nesse aspecto, nesse campo da pesquisa, você tem setores conservadores da sociedade e setores interessados, né, no avanço. Aqui,
Não é a ideia da gente ficar de um lado ou de outro, mas é da gente perceber que existe um conflito. Existe aí diferentes narrativas que estão ligando. Então, quando nós fazemos pesquisa, os professores, os orientadores vão sempre te alertar. Cuidado com o que você vai fazer. A gente quer fazer a pesquisa, a gente quer descobrir logo, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer investigar, a gente quer os depoimentos das pessoas, a gente tem uma curiosidade que eu vou chamar de prometeica, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Temos a curiosidade de dominar aquele conhecimento, né? Então, se você está fazendo uma pesquisa sobre a Covid, sobre a AIDS, sobre a depressão, sobre qualquer espécie de sofrimento, de trauma, você quer aquela resposta, você deseja aquilo, né? E é comum essa ambição, como a mitologia ela narra, né? Prometeu queria dar o fogo para os seres humanos. Tá? A gente quer a resposta da ciência, a gente quer a cura da Covid-19, a gente quer controlar isso. Agora, existem riscos, né? Existe risco. Assim como a mulher grávida perdeu a vida ao tomar a vacina. Então, o cientista não pensou nisso? Claro que ele pensa. Né? Claro, ele não deseja isso. É o que nós chamamos, né? É o efeito colateral, né? É o déficit da ciência. A ciência também tem riscos. Aí é preciso, né? Contrabalançar riscos e benefícios. Por isso que quando, né, nós vamos ver isso depois na próxima aula, quando você vai fazer uma pesquisa, um dos aspectos que tem que estar dentro do seu projeto de pesquisa é a descrição dos prováveis riscos. Qual é o risco que a sua pesquisa possui? O medicamento que eu estou produzindo, ele pode causar extremos efeitos colaterais. Ele pode adoecer a pessoa, ele pode trazer sequelas neurológicas, ele pode causar amputação, né? Não sei se vocês se lembram da talidomida, né? Que está voltando, né? É um medicamento da década de 60, que era um ansiolítico muito famoso, que foi usado grandemente na década de 60, foi inventado na Alemanha. E depois de um certo tempo, mulheres grávidas que passaram a utilizar a talidomida, as crianças nasciam com os pés e mãos sem desenvolvimento, não desenvolviam, né? Pareciam amputados. Tem voltado, né? Ocorreu toda aquela celeuma, muitas crianças foram acometidas. Os protocolos no mundo inteiro proibiram, né, mulheres grávidas de usar talidomida. Ele deixou de ser receitado como um ansiolítico, um remédio para ansiedade, mas ele é extremamente adequado para problemas relacionados à lepra, né, à hanseníase. E aí, de vez em quando, por mais que se oriente, às vezes, mulheres portadoras de hanseníase vão ter gravidez, vão engravidar, né? Muitas das vezes indesejadamente, e aí tem ocorrido mutações, né, e mutilações severas aqui e acolá, principalmente no norte do país, em casos de mulheres que fazem uso da talidomida. Então, existem riscos. O projeto de pesquisa precisa, então, delimitar quais são os riscos e os benefícios, né? Porque se você tem um benefício muito maior do que o risco, então você tem que correr o risco, que é o que aconteceu com as vacinas da Covid-19. Todo mundo sabia que tem risco, né? Toda vacina tem efeito colateral, toda droga possui efeito colateral. Mas isso foi medido, isso foi protocolado, isso foi trabalhado. E até agora, o benefício nós podemos dizer, até o momento, né? Nunca se sabe.
até o momento, o benefício das vacinas, seja a AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Sputnik, até agora, pelo que se sabe, os benefícios são muito maiores, né? As pessoas estão realmente ficando imunizadas, já tem países voltando à quase normalidade, né? Já há populações inteiras quase totalmente imunizadas. Então, o benefício é maior, né? Bom, vamos trabalhar aqui alguns exemplos, né? Eu falei da talidomida, mas vamos pensar aqui justamente nos problemas, né? Nós citamos romanticamente aí Frankenstein, mas você teve exemplos concretos de déficits e de enormes problemas de pesquisas que não seguiram protocolos ou naquela época não havia procedimentos próprios para fazer pesquisas com seres humanos, e isso acabou trazendo enormes complicações. Então, vamos trabalhar a partir, né, do primeiro termo cunhado dentro desses aspectos, para além aí do conflito, né, o ideal prometeico, né, o ideal científico e o exagero aí, o romântico do Frankenstein. Mas em 1883, Francis Galton cunhou um termo, né, para o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer qualidades raciais das futuras gerações, física ou mentalmente. Olha que coisa curiosa, né? Lá no final do século XIX, já havia pesquisas que tinham por objetivo melhorar, ou também o contrário, né? Empobrecer as qualidades raciais de indivíduos física ou mentalmente. Então, o romance Frankenstein não é assim uma aberração, né? Não é uma ficção tão grande. Retirando os excessos, você já tinha ali no século XIX ideias circulando entre alguns pesquisadores que poderiam ser tentadoras, mas ao mesmo tempo perversas, né? Aqui vamos pensar, nós tivemos uma aula sobre positivismo, né? E os positivistas acreditam que a ciência é neutra, né? A ciência por si só produz seus resultados, a ciência não tem partido, não tem ideologia, e nós afirmamos que isso não é verdade, a ciência tem realmente lado, né? Não existe neutralidade. Você veja bem que, assim como ao inventar pólvora, ao inventar um avião, ao inventar a internet, você pode utilizar qualquer uma dessas descobertas, tanto para fins pacíficos, quanto para propriedades bélicas, né? Então, depende de quem está ali utilizando aquilo. Na pesquisa em saúde, né, como em biotecnologia, na genética, né, voltada para o campo, a questão é a mesma. Depende de quem vai usar isso depois, com qual finalidade, com qual observação. Mas o próprio Francis Galton, né, ele colocou, né, que você tem ambições, naquela época já havia ambições extremamente perigosas, né? Porque se você pudesse, e você pode hoje, né? Se você tem condições de alterar cor da pele, cabelo, estatura, se você tem essas condições de fazer esses melhoramentos genéticos, você também pode fazer o contrário. Você pode diminuir as qualidades, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista mental, né? E aí, a experiência nazista, historicamente, talvez o, o pior momento da ciência, porque tudo aquilo que era
digamos assim, tutelado, mais ou menos controlado nas universidades, nos institutos de pesquisa, condenado pela mídia, pela opinião pública especializada, quando o nazismo chega na Segunda Guerra com controle total e tem ali os campos de concentração, esse poder da ciência ele fica demoníaco, né? Vamos colocar por assim dizer. Ele fica ao extremo. Então, todas essas possibilidades, né, da eugenia ali entre 1939 e 45, né, vamos colocar assim, o período, o apogeu da Segunda Guerra e do nazismo, ali as experiências vão acontecer muito fortemente. Né? Então, vocês não fazem ideia de como que a medicina e principalmente, especialmente, a produção de medicamentos, como que ela se desenvolve com as experiências médicas levadas ao extremo ali nos campos de concentração. Primeiro porque tem indivíduos, minorias que estão aprisionados, né, que eram os judeus. E estando ali, os pesquisadores, né, e a gente não vai citar nomes aqui, obviamente, mas não só os pesquisadores, mas laboratórios famosos, né, da área da saúde, eles vão aproveitar, né, eles vão se aproveitar ali da possibilidade de fazer pesquisa sem protocolo, sem cuidado, e não cabe aqui nem a gente comentar o que aconteceu naquela época, né? Então, você tinha um ódio racial e uma população desprivilegiada, extremamente desempoderada, que permitiu ali as atrocidades, né? Então, você teve ali extremos problemas, seja com os próprios judeus, né? Ciganos, homossexuais que estavam ali aprisionados, e também tem-se informação também de próprios alemães que tinham problemas, deficiências físicas e mentais, e essas pessoas foram objeto de uma intensa, de experimentos extremamente perversos, né? Então, o nazismo não é único, né? Nessa primeira foto, nós temos aqui crianças submetidas a série de procedimentos, e a gente pode ver claramente como que seus corpos, né, traduzem, né, o sofrimento e as mutilações e alterações que estão ocorrendo ali. Né? Então, se você procurar na internet, você vai achar milhares dessas fotos, milhares dessas ocorrências que foram extremamente drásticas, não só com crianças, mulheres grávidas, deficientes mentais, que nós já comentamos. As experiências, essas experiências não são únicas e não se restringem ao nazismo. Você teve, ao longo da história, outros momentos extremamente perversos e perigosos, como, no caso dessa segunda fotografia, o experimento em Tuskegee, né, realizado pelo exército norte-americano, com soldados de cor negra. Né? O que foi esse experimento? Naquela época, a penicilina, né, era recente, era uma descoberta muito nova, e já se sabia do potencial da penicilina para sua capacidade de controlar bactérias, né, tuberculose, e sífilis. E esse experimento, ele foi um experimento, assim como os experimentos nazistas, sem nenhum consentimento informado. Ou seja, soldados norte-americanos, né, negros, que haviam contraído sífilis, foram convidados, né, foram chamados para o tratamento. Então, na ideia dos soldados, seria um tratamento para sífilis.
olha, todos vocês estão com sífilis, vocês vão tratar, né? Então vocês vão ali passar por uma sessão de tratamento. E vocês vão receber penicilina, porque já se sabia da capacidade da penicilina para tratar a sífilis ali no mundo todo. Então, os soldados negros eram submetidos a sessões de placebo, né? Ou seja, eles receberam, né, gel, medicamento, mas esse medicamento não tinha penicilina. Por quê? Os pesquisadores queriam saber se os homens negros eram mais resistentes do que os brancos. Então, quando um soldado norte-americano branco, naquela época, contraía sífilis, né, recebiam dos médicos penicilina e os soldados negros ficou um grupo controlado à parte, recebendo gel, qualquer outra coisa, né? A gente chama de placebo, é como se fosse inofensivo, né? Não tem o princípio ativo. E o resultado foi que esses homens, obviamente, não se curaram, a sífilis foi se desenvolvendo nos organismos deles e eles foram adquirindo sequelas, né? Alguns foram tendo problemas mentais, outros tiveram que amputar partes do corpo, né? E todos eles foram morrendo e ficando sequelados. Isso durou muito tempo, né? Mais de 12 anos. Até que uma enfermeira, a enfermeira que participava do estudo, não suportou, ela era negra, e foi a público denunciar o estudo, né? Senão ele continuaria. Só que quando ela resolve denunciar o estudo que estava acontecendo sem o consentimento informado, sem que os participantes soubessem que estavam sendo manipulados pelo estudo, já havia soldados mortos e todos os participantes já estavam, né, num estágio da doença extremamente avançado, sem nenhuma possibilidade de recuperação, né, sem a menor possibilidade de cura para esses soldados. Então, isso foi assim, juntamente com o nazismo, com as experiências médicas, né, científicas do nazismo, foi a gota d'água, né, com relação aos episódios científicos no mundo inteiro que começaram a mobilizar a comunidade acadêmica e aí novamente envolver os setores da igreja, né, setores muito preocupados, obviamente. Então, surgiu a partir daí as preocupações em se criar protocolos seguros, né, bastante rígidos, mas seguros de controle e de cuidado para não apenas as pesquisas, mas até também para o exercício da medicina em clínicas, em hospitais e no atendimento da saúde, né? Então, não era possível mais, a partir daí, o médico ou o pesquisador deter o controle todo das informações, embora ocupem um espaço privilegiado. Mas passou, a partir daí, criar regras e cuidados que muitas das vezes são vistos como amarras, mas que são, de certa forma, necessários para se combater esses déficits, né, esses problemas relacionados à ciência. O que nós temos atualmente? Bom, as experiências nazistas e o estudo Tuskegee não são únicos, né? Você tem aqui e acolá, você teve na primeira clonagem genética, que foi a ovelha Dolly, né? Não sei se aqui quem se lembra, mas você tem questões atuais
que vão fugir desses embates confessionais, vão fugir dessa coisa meio que Frankenstein e tudo. Você tem problemas específicos relacionados às questões coéticas em pesquisa, ética médica, procedimentos envolvendo modificação genética de alimentos geneticamente modificados. Então, são vários, são constantes, são frequentes como o que estamos vivendo, né? Agora, nesse embate da cloroquina, a gente nem sabe o que pode descobrir por aí, os interesses, o porquê, né, das dificuldades, se era realmente porque não tínhamos dinheiro para comprar vacina, se tinha interesse por detrás. Nós vamos acabar descobrindo muita coisa sobre a cloroquina que talvez hoje a gente não saiba, né? Mas você teve, na época da AIDS, né, uma discussão muito forte. Quando ela surge, né, ela se torna uma pandemia também, ela ceifou vidas, né? Não sei se aqui os mais jovens vão se lembrar, foi na década de 80, mas destruiu a vida de muitas pessoas. Os medicamentos tinham fortes efeitos colaterais e muitos deles eram caríssimos, né? E para produzi-los, né, você teve que novamente ter uma pressa muito grande. Depois o problema se tornou o preço, que agora é uma discussão que está acontecendo também, e é uma discussão de ética e de bioética. Devemos quebrar as patentes das vacinas da Covid? Então você tem aí hoje essa discussão que vai se fortalecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Você tem os grandes laboratórios que desenvolveram, né, são contrários a isso, os grupos financeiros que investiram na produção das vacinas, e você tem o interesse público. E aí o próprio presidente norte-americano, ele se declarou favorável à quebra da patente. No caso da AIDS, houve essa discussão e o Brasil teve, na época, uma participação fundamental, né? Uma participação extremamente importante, porque naquela época o país ele trabalhou por isso, né? Ele defendeu isso e conseguiu, quebrou essa patente, e aí o coquetel baixou de custo muito grande, porque aí qualquer laboratório aqui no Brasil poderia produzir os medicamentos. E isso beneficiou não apenas os pacientes brasileiros, mas principalmente os pacientes pobres na África, que estava devastada na época com o problema da AIDS, né? Então, são questões que são colocadas, a questão do Tamiflu, né? Muito semelhante com a cloroquina na pandemia da gripe H1N1, houve a discussão, o judiciário queria que todas as pessoas tivessem acesso ao Tamiflu, mas não tinha certeza dos efeitos colaterais. E aí houve uma batalha jurídica, um conflito muito grande a respeito ou não de se prescrever Tamiflu. Mesma coisa hoje com a cloroquina. Você tem setores até da comunidade médica, não apenas o atual presidente, que advogam o uso do medicamento, ao passo que boa parte da comunidade científica não vê nenhum benefício em se utilizar esse medicamento. Então, ligando com a aula anterior, de que a ciência não é neutra e de que você tem, nas questões que envolvem ciência e pesquisa, e aí não seria diferente a ciência e pesquisa com seres humanos, você tem interesses de toda ordem, interesses políticos, interesses de grandes grupos, interesses financeiros, interesses geopolíticos, né? Determinados países querendo tomar a dianteira. Você envolve questões
interesses de toda sorte, problemas morais, né, que se colocam diante desses problemas e que precisam ser regulados. Daí a importância desse tema, daí a importância de se pensar em ética, em pesquisa, em ética médica, em bioética, a importância de termos essas discussões, de trabalharmos esses aspectos e também procurarmos uma ciência feita com cautela, mas também sem restrições. É preciso ter cuidado para se fazer pesquisa. Pesquisa com seres humanos precisa ser feito da maneira mais responsável possível, mas também não pode se travar, né? É preciso pesquisar, né? É preciso trabalhar por vacinas, é preciso trabalhar por procedimentos terapêuticos, mas você não pode também negar a ciência ou limitar a ciência. Então, como que a ciência pode caminhar responsavelmente, produzindo o menor risco possível, porque risco sempre existe, né? Assim como você toma cloroquina, você vai ter sequelas de tomar cloroquina, pode ter certeza. Vai lá, pega a bula do medicamento, leia a bula e verifique. A hidroxicloroquina tem efeitos colaterais, assim como o Tamiflu, assim como não tomar nenhuma vacina para Covid. Tudo tem risco nessa vida. Tudo tem risco. Como que eu posso controlar esses riscos? Ou como que eu posso medi-los, mensurá-los, esses riscos? Talvez pensando nos benefícios. Então, quando você toma medicamento, você está correndo riscos. Qualquer medicamento, né? Quando você está, inclusive, sentando num divã de um psicanalista ou de um psicólogo clínico, existencialista ou cognitivo, você está correndo risco, né? Não existe uma terapia sem risco, né? A terapia pode produzir, aflorar emoções, a pessoa pode não se dar conta, a pessoa não pode ter controle. Tudo nessa vida tem um risco, mas você tem os benefícios. Então, o terapeuta, o psicólogo, o médico, o pesquisador, ele tem em mente o tamanho dos benefícios. E a partir do tamanho desses benefícios, ele delimita até, até quantos riscos, né, ou até que tamanho de risco eu posso submeter o meu experimento, a minha terapia ou o meu procedimento médico. Então, é preciso que se pense, que se trabalhe sempre essas questões. Temos também questões ligadas, né, aí, acho que talvez recentemente, ou fato histórico, né, aqui na comunidade brasileira, foi a pesquisa com células tronco embrionárias. Naquela época, em 2003, houve o ajuizamento de uma ação de inconstitucionalidade. Então, grupos no país não queriam que a pesquisa com células-tronco avançasse, né? Porque a pesquisa com células-tronco, ela utilizava particularmente células-tronco de embriões congelados em clínicas de fertilização, né? Então, essas pesquisas ocorrem hoje, né? O STF deu parecer favorável para que a pesquisa continue. Os cientistas podem usar células-tronco de embriões congelados, né? Porque esses embriões dessas clínicas de fertilização, aqueles que não vão ser utilizados, né? Quando a fertilização in vitro produz ali a fertilização das mulheres, né? Que têm problemas de engravidar, há uma hiperovulação, uma produção de embriões além do necessário. Então, a mulher engravida, o restante daqueles embriões vão ficar congelados e depois de 3 anos,
eles não têm mais possibilidade de produzir uma gestação. Então, depois de 3 anos, esses embriões são descartados, né? Eles não têm mais serventia. E o que o cientista queria? O cientista queria utilizar o embrião. Esse embrião, que congelado, depois de 3 anos, vai ser descartado. Mas setores da sociedade argumentavam que não. Mesmo que eles vão ser descartados, ele é uma vida, ele é um embrião. Ele é uma vida em potencial. Então, esse debate, ele mobilizou setores da ciência e setores ligados a grupos religiosos. Aqui no caso da foto em questão, nós temos o dia da votação do STF e, obviamente, você tinha setores religiosos protestando contra a pesquisa, principalmente setores ligados, né, famílias de pessoas com problemas de saúde interessados no avanço da pesquisa. Então, havia militantes aí de pessoas com doenças degenerativas e também setores religiosos que eram contrários, né? Então, esse foi um grande debate. Você tem debates ligados à questão do aborto, né? Recentemente tivemos o caso de uma menina, né? Que a justiça precisou garantir o acesso a ela, né? Mas é uma questão ainda não muito bem resolvida, né? Do aborto legal. Você tem sempre setores muito contrários. Mas é uma questão de bioética e de biodireito que precisa sempre ser discutida, sempre ser trabalhada com muito critério, com muito cuidado, né? Bom, o importante é sempre, né, ter em vista que saúde, né, é questão que envolve enormes debates, né? Então, o que advogamos, né? O que nós concluímos na primeira parte dessa aula? É preciso sempre discutir ética em pesquisa, né? Daí a necessidade de se desenvolver em todas as faculdades, em todos os institutos de pesquisa e nos setores especializados da comunidade, criar debates em torno da ética em pesquisa, da bioética, do biodireito, porque quando nós estamos falando de ciência, nós estamos falando justamente de questões que envolvem, né, o cidadão, o consumidor, o indivíduo, o ser humano. E esse ser humano precisa, na sua integralidade, né, a vida precisa ser protegida. E como que a gente pensa nessa proteção da vida? É preciso proteger a vida, de um lado, dando espaço para que a ciência se desenvolva. Nós não conseguiremos proteger a vida se não deixarmos a ciência trabalhar. A ciência comprometida com a vida. A ciência comprometida com mais alimentos, com alimentos a baixo custo. A ciência comprometida com técnicas, medicamentos, né, vacinas. A ciência comprometida com a melhor terapia, o melhor tratamento. Mas também precisamos de uma ciência comprometida com a vida que não possa se confundir com eugenia, não possa se confundir com experimentos científicos que manipulam os indivíduos, não possa se confundir com experimentos científicos que possam colocar a vida das pessoas em risco, né? Então, é preciso trazer a população para o debate, né? Aqui nós estamos vendo uma campanha muito polêmica, né, que foi feita na França, né, para combater a disseminação do vírus da AIDS, e muitas das vezes
na hora de se falar sobre isso, a gente vai sempre incomodar setores muito conservadores, né? Qual era o objetivo da campanha? O objetivo era circular um debate na opinião pública para que as pessoas tivessem mais acesso à informação para se proteger, naquela época, do vírus da AIDS. E por que isso? Assim como hoje, às vezes as pessoas estão desinformadas e desinformadas não usam máscara, desinformadas essas pessoas fazem aglomeração e isso trazendo prejuízo para elas, do mesmo modo, no momento da epidemia da AIDS, né, muitas das vezes a desinformação levava as pessoas a práticas, né, a comportamento sexual extremamente perverso e preocupante. Então, é preciso, né, tirar o debate dos especialistas, é preciso tirar o debate só das faculdades ou só dos institutos de moral, né, e filosofia e trazer o debate, mas um debate qualificado para dentro da sociedade, né? Tem que envolver os indivíduos, né? Mas envolvê-los de maneira séria, né? Não pode a pessoa achar que tomando determinada bebida alcoólica ou determinada alimentação ou determinado procedimento, ela consiga se proteger da AIDS. Assim como é impossível, né, é inimaginável alguém achar que vai tomar ivermectina e não vai contrair o vírus, que vai ter uma espécie de tratamento precoce. Então, é preciso trabalhar essas questões e trabalhar com muita seriedade. Não se fala aqui em prejudicar a ciência, mas também não podemos ter uma ciência que prejudique as pessoas. Da mesma maneira, a gente precisa capacitar indivíduos e cidadãos para um cuidado coerente, para uma responsabilidade, e aí envolver a responsabilidade de todo mundo. Então, nesse ponto, né, muitos cientistas já consideraram que os protocolos de pesquisa e os protocolos médicos, eles são amarras, né? Eles são, digamos assim, controles muito severos. Mas penso que esses controles hoje, eles têm que estar não só para os cientistas, mas inclusive para o político, inclusive para indivíduo na sociedade, que se acha no direito de recomendar ou desrecomendar procedimentos e práticas médicas. Então, é isso, né? Mais informações nós temos aqui, posso passar para vocês. Nós vamos continuar essa discussão, porque ela não se encerra aqui, ok?